dedicava algum tempo, para esta área, porque vejo nesta área uma grande dificuldade. Não nossa agora, mas de todos os tempos. Então, eu queria, não sei se já posso começar ou tem mais alguma coisa aí. Não, pastor, agora está sob o seu comando. É o senhor comigo? Em suas mãos. Olha, que maravilha. Então, obrigado, meu querido amigo, pelo convite. Obrigado por estar aí com o teu grupo, com a tua liderança, tua igreja, teu povo. E obrigado pela lembrança para poder participar com você. Eu queria fazer uma oração antes da gente iniciar o estudo. Queria convidar você aí, onde estiver, para também se envolver nesse momento de oração. Senhor, nosso Deus, obrigado pela semana abençoada que tivemos. Obrigado por tua companhia. E obrigado, ó Deus, por termos a tua palavra. Que o teu Espírito tome posse da minha mente e da mente de todos os teus filhos que estão conectados nesta sala de estudos. Que possamos desfrutar da tua presença, possamos ter nossa mente arejada pelo teu Espírito, iluminada pelo teu Espírito, e que o tema de hoje, por mais controverso que seja, ele possa ficar muito claro para cada um de nós. Abençoa-nos com a tua presença, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bem, meu amigo, meus amigos, a igreja adventista tem dois temas que são temas muito sensíveis para nós. Um dos temas é tratar da sexualidade no meio adventista. Muitos acham uma aberração falar desse tema e nos encontros, porque não devia. Então, é um tema que desperta muitos questionamentos. O outro tema, talvez tão ou mais controverso, tão ou mais mal compreendido, é o tema que envolva dinheiro. E nesta noite, é claro que o tempo é menor, não dá para ter uma explicação tão grande como está aí na apostila. Você tem um excelente material preparado pelo pastor Demóstenes, acredito que esse material está aí na mão de todos vocês, então eu vou apenas chamar a atenção sua para alguns detalhes, poucos detalhes, porque o tempo não permite, o assunto é muito longo. Mas como você tem um material muito bem explicado, muito bem escrito, numa linguagem fácil de entender, não teremos dificuldade com o assunto. Então, eu começo apresentando que o assunto do dízimo, ele, por um grupo, é bem entendido, por outro grupo, não é bem entendido, e eu tenho um outro grupo que distorceu a questão do dízimo. Então, hoje, quando se fala em dízimo, alguns têm a ideia distorcida de algum grupo religioso. Outros têm a ideia ainda não bem compreendida pelas suas limitações, pelo pouco conhecimento ou pelo pouco estudo. E outros têm a ideia correta do dízimo. E para você ter ideia do que eu estou falando, não vá agora ver isso, mas depois você tem a curiosidade de procurar aí no YouTube um vídeo, provavelmente vai ter muitos, mas procura, você vai encontrar este. Um vídeo onde um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus ensina o que é dízimo. E ele ensina, vou dar só uma dica, vou dar só uma ideia do que ele ensina. Ele ensina o seguinte, que dízimo é isto? Ele diz assim, o Birailson, você está contente com o teu salário? E o Birailson vai dizer o quê? Eu não estou contente, eu queria ganhar mais. Então ele diz assim, então tá bom, então estabeleça o salário que você quer ganhar. Eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Então comece a dizimar agora de R$1.000. Mas você ganha R$1.000 só. Não importa. Comece a dizimar de 10 mil reais. Isso é dízimo? Ou isso é exploração da fé das pessoas, da simplicidade das pessoas? Então, nós temos, dentro desse assunto, irmãos,
três grupos. Um grupo que entende claramente as bases bíblicas, a sua origem, o seu propósito, a sua missão, o dízimo ligado à pregação do evangelho. Não tem dízimo fora da pregação do evangelho, não existe dízimo para enriquecer pessoas, existe dízimo para pregar o evangelho. Se o dízimo não está sendo usado para pregar o evangelho, quem está tomando essa decisão está desobedecendo a ordem divina. O dízimo tem sua finalidade bem clara, então temos um grupo que entende disso. E hoje nós temos mais ou menos 30%. Eu sou tesoureiro aqui da minha igreja. E agora, conhecendo esse outro lado da Irmandade, mais ou menos 30% dos nossos membros são fiéis dizimistas. Então, eu vou chutar um número agora, que 30% de nossos irmãos entendem o que é dízimo. E são esses irmãos que mantêm a pregação do evangelho, mantêm a missão em andamento. Nós temos um outro grupo que não entendeu ainda dízimo. Ele pega o dízimo para comprar remédio para um doente, para uma pessoa carente, ele pega o dízimo para construções, ele pega o dízimo para comprar cestas básicas. Ele não entendeu ainda a função do dízimo. E tem um outro grupo que está completamente com a sua mente distorcida com relação ao dízimo, então ele diz, eu não vou devolver, porque isso é para enriquecer pessoas, isso é para enriquecer igrejas, isso é para não sei o quê, então eu estou fora disso. Eu não sei qual é o grupo que você se encontra, mas vou começar trabalhando, entendendo que se você está nesse seminário, você deve fazer parte do primeiro grupo, aquele que entende, quer alicerçar sua fé nesse princípio bíblico e também quer ser um propagador, quer ser um ensinador. Eu quero começar, antes de falar da origem, falar de um problema. Qual é um dos problemas que estamos tendo hoje em nossa igreja? Nós estamos tendo um problema que muitos que dão estudos bíblicos, pastores, membros da igreja, muitas pessoas que dão estudos bíblicos, não estudam o tema do dízimo com a pessoa. E hoje nós temos uma geração que não tem esse compromisso com a missão da igreja. Nós temos uma geração que não está preocupada com isso. Nós temos uma geração de adventistas hoje que a preocupação deles é ser um consumista, é ser um consumidor do que a igreja produz, e não ser um produtor, um gerador, uma pessoa que vai contribuir para que a missão da igreja avance. E eu quero ler um texto, está aí na apostila de vocês, que vocês têm. Esse texto diz assim, alguns, graças a Deus não são todos, são só alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Então, meus queridos irmãos, meu querido pastor, nós todos, nós temos que educar o povo. Nós temos que, antes de batizar o povo, ensinar. Alguém está perguntando qual é a página. Como eu tenho aqui em PDF, eu não achei a página aqui, meu irmão, que está isto, mas ele está bem no início. 32. Bem no início, deve ser a segunda página aí. Segunda, terceira página. Porque é bem no início. Página 32, pastor. Oi? Página 32. Isso, está nessa página aí. Acompanhe ali, por favor. Diz ali, alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o dever. Quando nós vamos batizar alguém, nós batizamos para quê? Para ajudar na missão ou para ser mais um número na nossa estatística? Se é para ser mais um número na nossa estatística, nós estamos completamente equivocados com o que é batismo. Completamente equivocados. Nós, ao batizarmos alguém, temos que estar preparando mais um discípulo para ajudar na missão, em todos os sentidos, com tempo e dinheiro. E aqui está dizendo que alguns pastores ou membros da igreja, aquelas pessoas que gostam de dar estudos, alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o dever, pregam parte da nossa fé que não cria oposição. Muita gente não fala em regime alimentar,
muita gente não fala em dízimo e ofertas, muita gente não fala em dom de profecia, porque poderá perder aquele, entre aspas, cliente. Meu irmão, se nós estamos pensando dessa forma, nós não entendemos nada ainda do que é a pregação do evangelho e qual é a nossa missão. Então, ela está dizendo que alguns pregam parte da nossa fé, que não cria oposição ou desagrada os ouvintes, mas não declaram toda a verdade. O nosso compromisso é com a verdade e com a missão de Deus para cada um de nós. Esse é o nosso compromisso. Se a pessoa, ao ouvir a verdade e rejeitar a verdade, o problema é de quem? Meu, que estou apresentando, da verdade, ou de quem está ouvindo a verdade? O problema é de quem está ouvindo a verdade. E cada um de nós temos que nos posicionar diante das verdades da palavra de Deus. Mais ainda, o povo aprecia-lhes a pregação, mas a falta de espiritualidade, porque os reclamos do Senhor não são atendidos. Agora vem, seu povo não lhes dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos como pelos pobres, pasme agora e sublinhe na sua apostila aí, traz trevas à igreja. Você parou para pensar nisso? Você tem noção da gravidade que é esse tema? Quando eu deixo, não só o dízimo, mas aqui tá, o assunto é esse, quando eu deixo de anunciar toda a verdade do dom profético, a verdade do Espírito de Profecia, a verdade do sábado com todos os seus detalhes, a verdade das ofertas, a verdade do santuário, a verdade do regime alimentar, a verdade da conduta cristã, de como um cristão se veste, se comporta. Quando eu deixo de anunciar essas verdades, eu estou trazendo trevas à igreja. E agora diz mais, e o ministro que com elas trabalha, agora é para nós dois, pastor, agora o assunto é direto para nós, e o ministro que com elas trabalha e não lhes mostra a vontade clara de Deus claramente revelada, é condenado com o povo por negligenciar o dever. Nós temos hoje uma geração de adventistas que não tem mais compromisso nem com tempo e nem com dinheiro. Eles têm obrigação de consumir. Então, ele é um consumidor. Ele vai à igreja para consumir. Se está agradável o que está sendo apresentado, ele fica. Se não está agradável, ele vai embora. Ele é um consumidor. Deus não nos chamou para sermos consumidores. Deus nos chamou para sermos produtores. E agora eu quero dar mais outra informação para você, agora partindo direto ao assunto. Na Bíblia, nós encontramos mais ou menos 500 referências sobre a oração, mais ou menos 500 referências sobre fé, mas encontramos mais de 2.000 citações, 2.000 referências a dinheiro, a bens, a propriedades. Jesus, quando contou suas parábolas, mais de 2/3 de suas parábolas tratam de dinheiro, bens e posses. Pergunta, por que na Bíblia tem tanta informação sobre dinheiro? E por que nós, adventistas, temos tanto medo de falar sobre dinheiro? Essa é uma estratégia de Satanás, porque enquanto ele tiver domínio sobre nossos bens, ele bloqueia a nossa utilidade como discípulos e como agentes da missão de Deus. Então, agora, qual é a origem do dízimo? Qual é o propósito do dízimo? Essas duas palavras vamos tentar entender. A origem. Originou-se onde essa ideia? Qual é o que teve essa ideia? Qual é o pastor iluminado que teve essa ideia? Qual é o ser humano genial que teve essa ideia de retirar dinheiro do povo de uma maneira assim, muito suave? Qual é o gênio que teve essa ideia? Bem, meu querido, essa ideia não nasceu na mente de nenhum pastor. Essa ideia não nasceu na mente de nenhuma organização religiosa. Essa ideia nasceu na mente de Deus. Essa ideia nasceu, como se usa muito essa expressão, né? No coração de Deus. Por quê? Então, eu quero dar alguns textos, acredito que está aí na apostila também, a maioria deles, outros talvez não esteja, porque temos várias variantes para chegar ao mesmo assunto,
mas a base é a mesma, porque a origem, você não tem origem, não sei de lá, é dali que veio. De onde é a origem? Muitos dizem assim, não, a origem do dízimo é com o povo judeu. Não é. A origem do dízimo é com os levitas. Também não é. A origem do dízimo é muito antes disso. A origem do dízimo é muito mais lá no começo de tudo. Há alguns textos, e você conhece, e eu não vou ler por economia de tempo, porque o tempo é bem pequeno. Mas se você quiser anotar, depois, aí na sua apostila, pode anotar esses textos. Por exemplo, nós temos a referência que Abraão devolveu o dízimo. Abraão é muito antes do povo de Israel, Abraão nem era judeu. Nem existia esse povo judeu. Abraão era um babilônico. E Abraão, nas suas peregrinações, ele encontra com um sumo sacerdote, ainda com poucas informações nós temos, Melquisedeque, e ele devolve o dízimo. Abraão recebe a promessa da bênção de Deus e responde a essa promessa devolvendo o dízimo. Então, quando Abraão devolve o dízimo, ele estava dizendo que o dízimo é muito antes, a prática do dízimo é muito antes do povo judeu. Jacó, com quem origina o povo judeu, de quem tem origem a tribo de Levi, Jacó não tinha nem filhos, Jacó não tinha casado, Jacó não tinha família. E ele devolve o dízimo, você lembra a história de Abraão em Gênesis 14, o verso 20, ali está a experiência de Abraão devolvendo o dízimo para Melquisedeque. Em Jacó, ou de Jacó, está em Gênesis 28, o verso 22, ali está a experiência de Jacó, ainda solteiro, sem ganhar um centavo, ele não tinha nada, ele não tinha renda, mas ele tinha o princípio. O princípio já estava nele. Então, veja, irmãos, o dízimo não tem nada a ver com o povo judeu, assim como o sábado não tem nada a ver com o povo judeu. Muitos querem ligar tudo como sendo de judeu. Então, se é de judeu, não tem nada a ver comigo. Não, o dízimo tem a ver com pessoas que têm compromissos com Deus. Eu ilustro sempre, quando faço uma palestra, que aquilo que é importante para nós, aquilo que é importante para mim, eu dedico duas coisas: tempo e dinheiro. O carro é importante, nós dedicamos tempo levando na oficina, lavando, fazendo manutenção, tempo para o carro. Mas nós dedicamos dinheiro, trocando óleo, trocando peças, colocando pneus. A casa é importante, nós dedicamos tempo limpando a casa, arrumando a casa, cuidando da grama, cuidando do jardim, mas nós dedicamos dinheiro. Oi? Vamos descobrir isso logo após o intervalo. Oi. Deu uma interferência aí. Então, eu estava dizendo que dízimo, aliás, uma coisa quando é importante para nós dedicamos tempo e dinheiro. Se Deus é importante para nós precisamos também dedicar ao mesmo tempo para ele tempo e dinheiro. Abraão entendeu isso, Jacó entendeu isso, e agora Agora começa, então, surgiu a pequena a nação de Israel através de Jacó, e aí, então, tem uma missão. Começa a surgir agora uma missão. Tinha um templo, tinha aliás, nem tinha, já tinha a tenda do encontro, né? E Deus, então, separa uma tribo e diz agora, essa tribo vai cuidar da missão, essa tribo vai cuidar de me promover, essa tribo vai cuidar dos meus interesses, essa tribo vai cuidar da igreja daquele tempo. Então, o dízimo é para essa tribo. E aí você encontra em Levíticos 27, 30, esse eu queria te convidar, se você tem aí sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Levíticos, capítulo 27, o verso 30. Levíticos 27, o verso 30. Nós precisamos ler esse texto, porque depois nós vamos comparar com o de Deuteronômios. Levíticos 27 e 30 diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagradas ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor.
O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto de animal quanto substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Aqui Deus dá uma ordem do dízimo, como ele devia ser retirado dos fazendeiros, dos produtores, daqueles que produziam cereais ou frutas ou animais que ele gerasse, qualquer coisa deveria resgatar o dízimo. O dízimo pertence a Deus e em Números, se você quiser acompanhar também, aí está pertinho, Números 18, menciona um outro detalhe do dízimo que precisamos ler. Números 18, verso 21, diz assim: dou aos levitas todos os dízimos de Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Então, aqui está o detalhe, irmãos. O dízimo tem origem muito antes dos levitas, e o dízimo tem objetivo claro, é para aqueles que cuidam da tenda, é para aqueles que cuidam dos interesses de Deus. Os levitas não ganharam terra, os levitas não ganharam propriedades, os levitas ganhavam do dízimo para se manter e manter sua família. Então, esse é o propósito do dízimo. O dízimo não é para construir um templo, o dízimo é para construir o reino de Deus dentro das pessoas. E, para isso, precisa de pessoas que sejam mantidas por esse instrumento, para essas pessoas se dedicarem de tempo integral, implantando nas pessoas que desejarem os princípios do reino de Deus. Então, a origem do dízimo é muito antes do povo de Israel, muito antes de surgir os levitas, muito antes de surgir essa nação de Israel. E qual é o propósito? O propósito é simples. É para aqueles que vão cuidar da tenda do encontro. Esse foi o propósito lá inicial. Esse foi o recado que Deus deu. Olha o que mais Deus diz. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. Os levitas não tinham terras, então a herança deles, a propriedade deles, o rendimento deles seria o dízimo das demais tribos. Verso 25 do capítulo 18 de Números. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Então, os levitas agora, por consequência, deveriam também devolver o dízimo, do dízimo que eles tinham recebido. E é o que acontece hoje. Nós, pastores, somos mantidos pelo dízimo. E nós, pastores, devolvemos o dízimo do que nós recebemos. Esse princípio, ele é bíblico. Para você ter uma ideia, a palavra dízimo, isso está na apostila, aí bem também no começo aí da apostila, a palavra dízimo aparece no Antigo Testamento 35 vezes. E no Novo Testamento, 10 vezes. E o povo de Israel, depois como foi organizado, e aí está na apostila bastante informação para você, o povo de Israel, entre o dízimo original, o segundo dízimo, que eu vou mencionar agora a seguir, e o dízimo do rei, eles davam uma contribuição de 10% também para o rei, eles contribuíam com mais ou menos 30%, de 25% a 30%, eles contribuíam para o rei e para a missão do seu povo. Então, o dízimo, a origem dele é muito antes do povo de Israel. O propósito é para aqueles que cuidam da tenda do encontro. Eu não posso pegar o dízimo e aplicar para os pobres. Não, o dízimo é para os levitas, para aqueles que cuidam da tenda do Senhor, para aqueles que cuidam 100% do tempo para a missão. Esse é o que Deus programou.
Agora, tem um detalhe, a Bíblia menciona um segundo, que nós costumamos chamar aí de segundo dízimo. E esse eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá em Deuteronômios, capítulo 14. Olha o que você vai encontrar ali. Veja, eu já li o outro dízimo lá de Levíticos 23. Agora, olhe de Deuteronômios 14. O que tem ali? Deuteronômios 14, o verso 22 até o 29. Olha o que diz ali. Se você puder acompanhar, vai ser muito bom para entender isso aqui. Diz assim: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Olha agora, alguns não entendem quando lê isso aqui. Ele lê só isso aqui de dízimo, é isso aqui. E o que nós lemos lá em Levíticos, em Números, serve para quê? Olha o que diz agora aqui, verso 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, e a primeira cria de todos os rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais. Troquem o dízimo por prata, e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com a prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam, alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Verso 28. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os na sua própria cidade, para que os levitas que não possuam propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando você lê esta descrição aqui, e você compara com Números 18, que nós já lemos, são coisas diferentes. Então, aqui, meus irmãos, nós temos o que nós chamamos de segundo dízimo. E o pastor Demóstenes fez um diagrama, ele está aí na apostila, como eu não tenho página aqui, mas é mais para o final do texto. Tem aí um diagrama, você vai encontrar aí com muita clareza e muito bem apresentado uma tabela. Eu não tenho a página... 40 e 41. 40 e 41, obrigado, minha irmã. Ali tem muito bem explicado, mas muito detalhado, uma linguagem simples. Então, meu querido, você não pode ler Deuteronômios e dizer que esse é o dízimo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que esse dízimo é para você comer. É para o órfão, é para a viúva, é para o pobre. Aquele outro, Deus está dizendo que é para o levita, então não dá certo, não bate. Então, qual é a conclusão que simplesmente se chega? O primeiro, um dízimo é o do Senhor. Você não pode tocar nele. É para os cuidadores do templo, é para aqueles que trabalham 24 horas para cuidar da missão da igreja. Mas o segundo dízimo é para os pobres, é para você comer, é para patrocinar você como adorador a ir ao templo, se era longe, então se era muito longe ele não podia levar os animais ou levar os cereais, ele vendia na sua cidade, levava o dinheiro, chegava lá no local que Deus escolhesse para fazer uma festa, fazer ali uma celebração, então ali você agora
comprava com aquele dinheiro do dízimo comida, bebida, convidava os levitas, convidava os pobres, os estrangeiros, as viúvas, venham comer comigo aqui, venham aqui, temos comida em abundância. Esse era o segundo dízimo. E no terceiro ano, eles não iam para o local. Ele fazia a festa na cidade dele, onde ele morava. E ali convidava o levita que morasse naquela cidade para vir também à sua casa, para participar desse banquete. Esse é o segundo dízimo. E o pastor Demóstenes coloca ali o dízimo de Deus, a primeira coluna, depois o dízimo da família, para os pobres, as viúvas, os órfãos, e depois, na terceira coluna, ele coloca ali a questão do imposto, vamos chamar do imposto para a nação, que era chamado de dízimo também, porque era 10%. Qualquer coisa que é 10% é dízimo, mas dízimo para o Senhor é uma coisa, dízimo para as suas festas é outra, e dízimo para o imposto é outra coisa. Então, vou dar alguns detalhes aqui para você. Primeiro, qual era o propósito desse, vamos chamar assim, de segundo dízimo? Muito obrigado aí, o meu gênio da internet, olha aí, ó, viu como é bom trabalhar com gente esperta? Olha aí, ó, tá aí a planilha muito bem elaborada, muito própria, muito esclarecedora, perfeito o que o pastor Demóstenes fez. Mas eu quero dar para vocês alguns detalhes. Primeiro, a razão desse dízimo, fortalecer a família. A família ia para a festa, a família estava junto. Tem muitas coisas aí que o pastor Demóstenes coloca. Vou separar umas para chamar a atenção. Fortalecer a família. Então, aqui diz o seguinte, aqui tem o princípio. Tiremos de lado o dízimo do Senhor, você vai devolver fielmente, vai devolver o 10%, Deus não quer 11%, Deus não quer 9,5%, Deus quer 10%. É a parte dele, é a sociedade com Deus. Nós somos sócios. Então, Deus quer a partezinha dele. Mas agora tem o outro. Meu querido, você tem que gastar dinheiro com a tua família. Tem muitos maridos muito econômicos. Ele não leva a esposa para um almoço, um jantar, ele não reúne os filhos para uma refeição diferente, é só aquele cuscuz com ovo a vida inteira. Não. Deus disse para o povo dele do passado, separe um dinheiro, 10%. Esse 10% é para festa. Vocês irem à festa, fazer um passeio. Tem muitas pessoas que não gastam um centavo para fazer um passeio. Não vão a um local porque vão gastar gasolina, está muito cara. Meu irmão, o segundo dízimo é um dos objetivos. E lá na Bahia, trabalhei com família também. E um dos objetivos é fortalecer a família. Muitas famílias hoje estão destruídas, porque os maridos são muito econômicos, muito seguros, não querem gastar um centavo. Não, você precisa gastar um dízimo para fortalecer a sua família. Também esse dízimo era para ajudar os pobres. Nós temos um dever social. Nós não podemos passar de largo pelos mendigos, pelos pedintes, pelos pobres. Mas ele vai comprar droga. Eu não sei se ele vai comprar droga, até pode comprar droga, mas é um pobre, um miserável, um destruído pelo pecado. É um pobre que está ali. Poderá até comprar droga, sim, mas é um pobre, miserável que está ali. O segundo dízimo é para isso. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção desse segundo dízimo era para fortalecer a amizade, a camaradagem, a união das pessoas. Chamava lá um estrangeiro, uma viúva, um órfão, vem na minha casa, o levita vem aqui à minha casa, vem fazer uma refeição comigo, porque é aquele dízimo que estava sendo usado. Também o dízimo era para ampliar o relacionamento com o Senhor, porque eu não podia pegar esse dízimo e comer onde eu quisesse. Era onde Deus dissesse, esse ano vai ser em tal lugar. Todo mundo ia para lá. O ano que vem em tal lugar. E no terceiro ano é na tua casa. Então, a pessoa não podia dizer, não, o dízimo é meu, eu vou comer onde eu quiser. Não, senhor. O dízimo é do Senhor. Para quê? Para que você vá até a presença do Senhor, se relacione com o Senhor e ajude os filhos do Senhor que, porventura, precisem de alguma coisa.
Como disse, esse dízimo você não podia fazer o que você bem entendesse. Está aí no verso 23, é no local que o Senhor escolher. Então, meus queridos, eu quero ler para você agora um texto. Eu não encontrei esse texto aqui do pastor Demóstenes. Então, esse texto que eu vou ler para você agora, e se você quiser anotar, está no livro Beneficência Social, página 274. Diz assim: este dízimo, esse dinheiro, essa porção de dinheiro que Deus pediu para separar para a festa, para a unidade da família, para ir onde ele escolhesse, ali juntar e festejar, este dízimo, ou seu equivalente em dinheiro, deviam, por 2 anos, trazer ao lugar em que estava estabelecido o santuário. Então, onde estava o santuário? Lá eles iam. Depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote, os ofertantes deviam fazer uso do que restava para uma festa religiosa, da qual deviam participar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Era algo fantástico que Deus estabeleceu. Hoje nós temos uma geração de egoístas. Ele não devolve nem o dízimo do Senhor e muito menos está preocupado com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a miséria do outro, com a falta de roupa do outro ou a falta de comida do outro. Deus, quando deu essa orientação na sua palavra, é para arrancar de nós uma das maiores desgraças que o pecado trouxe para nós, que é o egoísmo. O dízimo, quando eu entrego ao Senhor, eu estou arrancando o egoísmo. O dízimo, esse segundo dízimo, quando eu pego esse dinheiro e aplico na minha família, aplico aos pobres, aos órfãos, às viúvas, eu estou arrancando o egoísmo. Tem muitos homens que são tão egoístas que o dinheiro para eles só serve para ficar guardado no banco, para ele se vangloriar com seus amigos. Eu tenho tanto de dinheiro guardado no banco. Então, meu irmão, meu amigo, o nosso grande desafio é entender o propósito das orientações de Deus. Há mais um texto que eu quero ler para você. Esse texto está no Patriarcas e Profetas, página 530. A cada 3º ano. Entretanto, esse segundo dízimo devia ser usado em casa, hospedando os levitas e os pobres, conforme Moisés dissera, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Este dízimo proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Deus é fantástico. Deus é tremendo. Deus é extraordinário. O que ele deixou na sua palavra para nos ajudar na nossa caminhada cristã, tirando de nós essa desgraça chamada egoísmo. Agora, eu quero ler ainda mais um detalhe sobre esse segundo dízimo. Por que Deus instituiu esse segundo dízimo? Está no livro Educação, página 44. A consagração a Deus de 1/10 de toda a renda, quer fosse dos pomares, quer dos campos, dos rebanhos, do trabalho mental manual, a dedicação de um segundo dízimo para auxílio dos pobres e outros fins de benevolência, tendia a conservar vívida diante do povo a verdade de que Deus é o possuidor de todas as coisas e a oportunidade deles para serem portadores de suas bênçãos. Escute bem agora. Era um ensino adaptado a extirpar toda a estreiteza egoísta e cultivar a largueza e nobreza de caráter. Por que Deus deu essa orientação? Bem, 2 coisas. Primeira, o dízimo, a sua origem é lá no começo. Não tem nada a ver com o povo judeu, não tem nada a ver com levitas, lá com Abraão, com Jacó, lá começou. Deus já dava essa orientação lá. Eles já tinham esse princípio lá. Mas qual era o propósito desse dízimo? Missão.
A missão do povo de Deus. A missão do povo de Deus é dupla. Uma é salvar o que está lá fora, e outra é salvar o que está aqui dentro. Um é salvar o que está fora da igreja, o outro é para salvar o que já está dentro da igreja. O dízimo, tanto o primeiro como o segundo, tinha a missão de salvação. Salvar pessoas que ainda não conhecem Deus e sua palavra, mas também salvar aqueles que são conhecedores de Deus e da sua palavra. O dízimo, meu querido irmão, minha querida irmã, tem o papel de nos preparar para o reino dos céus. O dízimo tem a função de nos ajudar a preparar nosso caráter para o reino dos céus. E eu termino a minha parte colocando essa frase. Era um ensino adaptado a extirpar toda a estreiteza egoísta e cultivar a largueza e nobreza de caráter. Quer ser um bom cristão? Quer ser um bom cidadão? Devolva o dízimo, o primeiro e o segundo. O segundo não existe mais, mas você deve separar uma parte do teu dinheiro para ajudar os pobres e para gastar com a sua família, para promover a unidade da família. Separe no seu orçamento um dinheiro. Esse aqui é para a família e para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. Esse dinheiro é para ajudar essas pessoas. E o resto vai ter a bênção de Deus para você viver com muita tranquilidade. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria, um prazer estar aí com vocês. O material que vocês têm na apostila é riquíssimo, é de uma preciosidade tremenda, então, com certeza, você não vai ficar com nenhuma dúvida sobre a origem e a função. Função, eu repito, é salvação de quem não conhece e também de quem já conhece. Que Deus te abençoe. Amém. Nossa, pastor, que bênção, viu? Eu penso que ficou muito claro, mas essa é a minha visão. Como pastor. É que você tem uma visão de amigo. Amigo sempre é mais generoso, amigo é uma coisa espetacular, né? Mas obrigado, meu amigão. Tenho certeza que todos entenderam bem, mas ainda assim, a gente vai deixar um tempinho aí, pastor, caso alguém queira. Eu não sei, Bárbara, se alguém já chegou a enviar alguma pergunta para você, mas... Algumas perguntas que foram feitas aqui já foram respondidas, né? As pessoas ouviram falar sobre tudo sobre o segundo dízimo, né? E ao longo da explicação, a pergunta foi respondida. E tanto é que colocaram no chat, só já entendi, né, Eliana? Eliana foi uma das que perguntou aí sobre o segundo dízimo. E depois ela mesmo, amém, ela mesmo confirmou que a pergunta já tinha sido respondida. A irmã Creuza... Um detalhe, pastor. A irmã Creuza Vieira, pastor, dizendo que foi muito esclarecedor. Está vendo que não é uma visão só de amigo? Um detalhe, meu amigo, um detalhe que é importante de esclarecer. Muitas pessoas leem Deuteronômio e dizem, não, o dízimo é para mim. O dízimo é para as minhas necessidades. Mas ele esquece de ler números. Para nós termos uma visão completa de Deus e do projeto dele, eu não posso ler um texto só. Se eu ler um texto só, eu vou ficar com a visão distorcida, ou pequena, ou errada. Eu tenho que ler o todo. Lendo o todo, eu vou chegar a uma conclusão muito, muito clara, muito bonita, e vou ter um relacionamento com Deus extraordinário. Louvado seja Deus. Que bênção, viu? Que bênção. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É só encaminhar para a Bárbara. Pastor, enquanto o pessoal vai encaminhando aí para a Bárbara, caso tenha alguma colocação a fazer, eu queria, poxa vida, eu fiquei tão feliz aqui, pastor, com o que eu ouvi desse segundo dízimo. Confesso para o senhor, viu? Eu aprendi. Eu não tinha essa visão do segundo dízimo, como... eu até coloquei aqui, o senhor falou que o objetivo dos dois, tanto do primeiro quanto do segundo dízimo, é salvar, é salvação. Sim. Mas é salvação, o primeiro é para a salvação para os de fora, e o segundo a salvação para os de dentro, no caso, a família, as pessoas próximas, o pobre, né, que está passando necessidade, passando dificuldade. Como pastor, eu acho que o senhor já deve ter escutado muitas esposas reclamando pela falta de atenção que às vezes o marido dá
às vezes, porque a gente pensa o seguinte, mas meu marido ele é um assalariado, ou até o próprio marido diz, o que eu ganho é tão pouco, mas não sai nem para comprar um picolé para a esposa, com os filhos, nem para dar uma passeada e comprar um picolé no meio do caminho e bater um papo, dar uma atenção. Então, a gente entende que se a gente não consegue ser fiel para aqueles que a gente está vendo, que é a esposa, os filhos, né? Ao necessitado que bate a nossa porta, como é que a gente vai conseguir ser fiel com aquele que a gente não vê, pastor, que é Deus? De certa forma, o primeiro dízimo depende do segundo, de como eu me comporto com as pessoas que estão ao meu redor. Faz sentido isso, pastor? Perfeitamente, meu amigo. O grande desafio nosso é entender a visão de dinheiro. Não entender, não. Ter uma visão correta do dinheiro. Muitos cristãos, muitos adventistas do sétimo dia têm uma visão muito errada de dinheiro. Muito errada. Ele devolve até o dízimo do Senhor, mas ele é mesquinho, é avarento, é egoísta, e isso pode ser uma pessoa que ganha bem ou ganha pouco. Ataca em qualquer um. Deus, quando deu essas orientações ao seu povo, ele tinha uma visão muito clara. E o Espírito de Profecia esclarece mais ainda. A visão é salvar. O primeiro dízimo contrata um grupo de pessoas, é o exército, o Senhor vai para a rua buscar gente de lá. Mas isso não quer dizer que ao colocá-lo aqui está tudo resolvido. Nós temos um grande problema para resolver agora, que é o egoísmo. E esse segundo dízimo vai ajudar a arrancar o que o primeiro ainda não conseguiu. Por quê? Porque agora eu vou fazer. O primeiro eu entrego e o outro faz. E muitos deitam para trás da sua rede e dizem, está tudo resolvido. Eu já fiz tudo o que fazia, estou sendo fiel ao Senhor, entreguei o primeiro dízimo. E o segundo? Com o pobre, com o órfão, com a tua esposa, com o teu filho. Ora, se você não tem dinheiro para comprar um picolé, não podia ter casado. Porque casamento é uma coisa cara. Eu faço uma palestra e digo essa frase. Mulher é um artigo de luxo que custa caro. Nem todos podem ter uma mulher. Tem gente que é para viver sozinho. Ele é mesquinho, na linguagem aqui do Sul, tem uma expressão, não sei se aí em Salvador usa essa expressão, mas aqui no Sul fala muito, mão de vaca. Sim. Mão de vaca. Ele é mesquinho, ele é centralizador, a mulher não tem um centavo, nunca tem dinheiro para nada. Mas como não tem dinheiro para nada? Porque as coisas dele tem. Por que não tem para a mulher? Então, muita gente não devia ter casado. Devia ter ficado solteiro. Ele é mesquinho, fica só para si. Não, quando eu formei uma família, Deus já disse, separa um dinheiro para essa família. E essa família tem que cuidar de si, comer, fazer a festinha, um passeio, mas essa família tem que aprender a ser generosa, ajudar o próximo, ajudar o órfão, ajudar a viúva. Esse dinheiro tem que ser dividido com o outro. Não só comigo, não só passeio com a família, não. Nós vamos passear, mas lá no passeio nós vamos entregar isso aqui, que nós vamos lá comprar agora para aquelas pessoas que moram lá debaixo daquela árvore, daquele viaduto, ou coisa assim. Ensinar os filhos, arrancar de nós essa desgraça chamada egoísmo. Deus te abençoe, meu querido. Fantástico. Pastor, chegaram algumas perguntas aqui, viu? Opa! 3. A primeira, feita por Cleidson Fernandes. E a pergunta que ele faz é a seguinte: é possível ser fiel dizimista sendo uma pessoa desorganizada financeiramente? Eu acho que é impossível. Na minha experiência, os desorganizados, a vida toda bagunçada, ele nunca conseguirá ser fiel a nada, nem para pagar a conta de luz. Ele paga um mês, no outro mês já paga atrasado, no outro mês paga em dia, no outro mês esquece, porque ele é desorganizado. Uma das coisas que a gente vê quando estuda a Bíblia é um Deus organizado. Quando você estuda o santuário, é fantástico estudar o santuário e ver a ordem.
Quando desmontavam o santuário, a ordem para desmontar, quem desmontava, quem empacotava, quem carregava, quem carrega o quê, tudo ali explicado, tudo ali organizado. Então, eu creio, irmão, muitas pessoas hoje não estão devolvendo o dízimo, não é porque não creem no dízimo, porque são desorganizados. A vida financeira deles é o tumulto. A vida como um todo dele é desorganizada. Então, na minha avaliação, eu acho que é bem difícil de ser fiel quando eu não tenho o mínimo de organização. E creio que o senhor respondeu já, né, Cleidson? Cleidson coloca aí no chat se está satisfeito com a resposta. Mas também tem Verônica, pastor. Olha que pergunta interessante. Qual a compreensão da igreja em relação ao verso 26 de Deuteronômio 14, em relação ao uso de vinho e bebida forte no uso do segundo dízimo? Essa, de fato, é uma expressão que alguns querem fugir dela, mas está aí. De fato, Deus tolerou, irmã, há muito tempo, coisas que não são corretas. Ele tolerou. Ele tolerou a poligamia, ele tolerou a escravidão, e ele tolerou porre, bebida forte, vinho. Ele tolerou. Essa é a visão que eu tenho. Não sei se o meu colega Obirailson tem a mesma visão. Não estou dizendo que a minha visão é a correta e a perfeita, mas a única explicação que eu tenho para algumas coisas do Velho Testamento é a tolerância divina com um povo que estava sendo preparado, com um povo que estava sendo gerado, um povo que veio de uma base da escravidão. Então, Deus tolerou a poligamia, a escravidão e tolerou o uso, em muitos momentos, de bebida equivocada, que depois, com o tempo, foi se corrigindo, né? Foi se trabalhando aqueles assuntos e o povo de Deus cresceu, se desenvolveu e amadureceu espiritualmente e chegou, então, à compreensão que a poligamia não era a melhor opção, que a escravidão estava equivocada. E hoje nós temos uma visão bem mais esclarecida, porque temos mais verdades. Esse povo tinha poucas verdades ainda. Eles tinham pouco conhecimento de muitas coisas. Nós hoje somos privilegiados porque temos muito conhecimento sobre muitas coisas. Perfeito, pastor. Perfeito. Há uma diferença muito grande entre tolerar e concordar. Claro. Né? Então, a gente tem que ter isso em nossa mente. Sua explicação é perfeita, pastor. Perfeita. Bárbara, a terceira e última pergunta, Bárbara. É a última mesmo, pastor. Terceira e última também feita por Cleidson, que deu ok aqui, pastor, que ficou satisfeito com a resposta da primeira pergunta. Mais caro, viu? Olha, a segunda pergunta dele é a seguinte: qual conselho o senhor daria a uma pessoa que está endividada até o pescoço, com enorme dificuldade de ser fiel nos dízimos e ofertas, sabendo que tem compromissos a ser cumpridos? Boa. Bem, minha irmã, os compromissos são com quem? Tem que começar... Acho que são os corriqueiros, né? As despesas de família e as outras. Não. O questionamento é compromisso com quem? O problema que eu entendo compromisso, a prestação do carro, a prestação da casa, mas com Deus, a grande maioria não entende como compromisso. Deus é amor, Deus é bom, e Deus não vai vir bater na minha porta com o oficial de justiça para me cobrar, Deus não vai, deixa para lá. O conselho que eu daria é para essa pessoa começar a aplicar um princípio bíblico, que é o princípio da organização, se organizar financeiramente, e começar a rever a sua vida. Rever sua vida. Muitos hoje têm uma vida que não podem ter. Eu fiz muita palestra sobre educação financeira. Nós hoje precisaríamos ter mais aulas sobre educação financeira. Como tratar dessa coisa chamada dinheiro? A maioria não sabe tratar. A maioria sabe ganhar, mas não sabe administrar isto.
Muitos sabem ganhar dinheiro, mas não sabem administrar. Então, primeira coisa, tem que começar a reorganizar a vida, rever a vida. No que eu estou gastando dinheiro? No que estou consumindo dinheiro? E o Espírito Profecia tem um conselho para essas pessoas. Ela diz assim: devemos viver a pão e água e pagar as dívidas. O que é isso? Pão e água é uma expressão simbólica para dizer que eu devo viver uma vida simples e pagar as contas. Rever a vida. Por exemplo, hoje muita gente, eu não consigo viver sem internet. Mas, meu filho, você não tem dinheiro, você está endividado. Tem que achar outro jeito, tem que cortar as despesas. Na vida financeira não tem muita opção. Ou você aumenta o ganho ou diminui as despesas. Não tem opção. Você não tem outra saída. Ou você aumenta o teu ganho, ou você diminui as despesas. Mas eu só posso ganhar 2.000 por mês. Não tem como aumentar. Então, baixe suas despesas para 1.500. Tem que baixar. Mas não dá. Então, meu filho, o que você vai fazer? Como é que você vai viver? Quem vai te sustentar? Quem vai cobrir o resto? Você tem que reorganizar a vida. E morar num bairro mais simples, tem carro, vendo carro, ande de ônibus, tem 2 celulares, não, tenha um só, tem TV a cabo em casa, cancela, tem uma internet, cancela, usa só as internets públicas aí dos ambientes. Eu não sei, tem que organizar. Porque não tem outro jeito. Não há outra forma, a não ser recomeçar a vida com outros valores no conceito de administração financeira. Pastor Elbio, meu amigo, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Nós gostaríamos de pedir para que o senhor encerrasse esse encontro, pastor, com uma oração, tá? Mas fica aqui a nossa gratidão. Eu tenho certeza que os irmãos amaram, eu também amei esse encontro aqui com o senhor. Muito bom mesmo. Obrigado, meu querido amigo, pelo convite, por te ver. Um abração aí para você, para a sua igreja, para a sua família, e um sábado muito abençoado para todos vocês. Obrigado. Então, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por esses momentos com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo estudando esse assunto tão importante para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma visão clara de como devemos tratar este assunto em nossa vida pessoal e em nossa família. Abençoe o pastor Ubirailson, a sua igreja, seus membros, cada membro individualmente, que seja abençoado com a lucidez do teu espírito para organizar a sua vida, para ter uma vida bem organizada e assim poder ser fiel a todos os seus compromissos, inclusive o compromisso com o Senhor, o compromisso com a família, o compromisso com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com os que sofrem. Ajuda-nos, ó Deus, a te honrarmos, ajuda-nos a fazermos a tua vontade e dá-nos um sábado muito abençoado, por Jesus pedimos. Amém. Amém. Ok, queridos, uma boa noite a todos. Amanhã, às 15 horas, lá na igreja de Iapeí. É isso mesmo, Bárbara? Isso mesmo, pastor. E com a entrega do material, viu? Você que está sem sua apostila, amanhã ela chega. Caso você não esteja agendado para o presencial, alguém da sua igreja, provavelmente seu diretor, irá fazer com que essa apostila chegue às suas mãos. E Elton, quero dar um aviso para Elton, que fez a última pergunta. Amanhã, a gente, na sessão de perguntas de amanhã, a gente dá um jeito de você ter sua resposta. Certo? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Um bom sábado a todos. Amém. Para o senhor também, pastor. Deus abençoe. Tchau. Sábado, boa noite a todos. Bom sábado a todos. Deus abençoe.